No instante em que o pianista veterano entrou arrastando os pés no luxuoso salão de festas do Copacabana Palace, ele se tornou alvo de chacota. Seu terno desajustado, com uma mancha de café visível na lapela, denunciava o descuido. Os convidados do casamento trocaram olhares maliciosos, alguns sufocando o riso atrás das taças de champanhe, outros cochichando por trás de mãos impecavelmente cuidadas. O pai do noivo, outrora um concertista aclamado, agora reduzido àquilo, um senhor trêmulo que sequer conseguia se vestir adequadamente para o casamento do próprio filho. Aquele é ele? Aquele é o pai famoso de quem tanto ouvimos falar? Comentou uma madrinha em voz alta o suficiente para que metade do recinto ouvisse. Pensei que ele fosse algum gênio da música. A cerimonialista, segurando sua prancheta contra o peito, aproximou-se apressadamente, o pânico dançando em seus olhos ao avaliar a situação. Aquilo não fazia parte do seu cronograma meticulosamente organizado. O local 5 estrelas, o quarteto de cordas, a cascata de champanhe, tudo estava perfeito até que aquele velho maltrapilho apareceu, ameaçando desestabilizar a atmosfera de requinte que ela havia cultivado durante meses. Você o defenderia ou se juntaria à multidão que desvia o olhar? Compartilhe sua opinião nos comentários. Entretanto, ninguém naquele salão de festas poderia imaginar o que aconteceria quando aqueles dedos enrugados finalmente tocassem as teclas do piano de cauda que aguardava no centro do salão. O nome do velho era Benedito Ferreira, 67 anos de idade, viúvo há 5, e naquela noite celebrava-se o casamento de seu único filho, João. Benedito permaneceu em pé, sem jeito, perto da entrada, sentindo o peso de cada olhar, de cada comentário sussurrado. Seus dedos artríticos apertavam uma pasta de couro desgastada, partituras que ele carregava há 40 anos, agora amareladas pelo tempo. O nome do velho era Benedito Ferreira, 67 anos de idade, viúvo há 5, e naquela noite celebrava-se o casamento de seu único filho, João. Benedito permaneceu em pé, sem jeito, perto da entrada, sentindo o peso de cada olhar, de cada comentário sussurrado. Seus dedos artríticos apertavam uma pasta de couro desgastada, partituras que ele carregava há 40 anos, agora amareladas pelo tempo. Pai, João surgiu de repente ao seu lado, elegante em seu smoking sob medida, um contraste gritante com a aparência de seu pai. Você veio. Havia alívio em sua voz, mas também tensão. Eles haviam discutido no dia anterior sobre aquele exato momento. Eu te disse que viria, respondeu Benedito em voz baixa, seus olhos percorrendo o opulento salão de festas. Lustres de cristal pendiam de tetos abobados, mesas adornadas com arranjos florais que provavelmente custavam mais do que sua aposentadoria mensal, embora eu não tenha certeza se pertença a este lugar. João endireitou os ombros, aquela determinação familiar endurecendo seus traços. Você pertence exatamente a este lugar. Foi ideia dela, lembra? Benedito sentiu um nó na garganta ao ouvir a menção a ela. Maria, sua esposa, mãe de João, falecida há 5 anos, mas sua presença ainda pairava entre pai e filho como uma promessa tácita. E se histórias de pais que se recusam a desistir te emocionam, inscreva-se agora para receber mais histórias emocionantes toda semana. Benedito Ferreira já havia sido o orgulho da Orquestra Sinfônica de São Paulo, seu talento reverenciado em todo o universo da música erudita. Suas mãos conseguiam extrair emoções das teclas de marfim que deixavam o público sem fôlego. Mas isso foi antes que a artrite deformasse seus dedos em garras dolorosas. Antes que as contas médicas esgotassem suas economias. Antes que Maria fosse diagnosticada com câncer em estágio 4. A última apresentação que Benedito fez não foi em uma sala de concertos, mas em um quarto de hospital, tocando o noturno de Chopin favorito de Maria em um teclado digital apoiado em sua cama, enquanto ela se afastava dele. Ele havia prometido a ela então, sussurrando em seu ouvido enquanto os monitores apitavam ao redor deles, que tocaria no casamento de João algum dia. Nosso menino encontrará alguém maravilhoso. Ela havia sussurrado de volta, sua voz quase inaudível. E você tocará por nós dois. Depois que ela se foi, Benedito vendeu o apartamento para pagar as contas médicas restantes. Mudou-se para um pequeno kitnet e aceitou um emprego ensinando piano para iniciantes em um centro comunitário.
Suas mãos doíam demais para tocar qualquer coisa complexa, mas ele ainda conseguia demonstrar escalas simples e composições básicas para crianças que tropeçavam em suas primeiras lições. Mas a promessa a Maria permaneceu. Ao longo dos anos, enquanto João crescia em sua carreira como arquiteto, enquanto conhecia Carolina, a elegante curadora de arte que se tornaria sua noiva, Benedito praticava em segredo uma peça. Apenas uma peça especial que ele tocaria em seu casamento, por Maria. Quando João e Carolina começaram a planejar o casamento, Benedito se ofereceu para tocar. João hesitou. Pai, suas mãos, tem certeza? Uma música, insistiu Benedito. Para sua mãe. Os pais de Carolina estavam pagando pelo casamento. Uma festa luxuosa, digna de sua posição social. Eles haviam contratado uma renomada cerimonialista que havia reservado um quarteto de cordas para a cerimônia e uma banda de 12 integrantes para a recepção. Não havia espaço no evento cuidadosamente coreografado para um velho com mãos artríticas tocar desajeitadamente uma peça de piano. Mas João havia permanecido firme. Meu pai toca uma música. É inegociável. Agora, enquanto Benedito permanecia sem jeito na entrada do salão de festas, ele podia sentir a desaprovação irradiando da mãe de Carolina, Valéria, que se aproximou com um sorriso forçado. Benedito, não tínhamos certeza se você viria, disse ela, seus olhos avaliando criticamente sua aparência. A cerimônia foi linda. Que pena que você perdeu. Benedito sentiu um rubor de constrangimento. Seu ônibus havia atrasado, e então ele se perdeu no enorme hotel. Quando ele encontrou a capela, a cerimônia havia terminado. Mais um fracasso para adicionar à sua crescente lista. Sinto muito pelo atraso, disse ele suavemente. O sorriso de Valéria não alcançou seus olhos. Bem, você está aqui agora, embora talvez você gostaria de se refrescar antes do jantar ser servido. João se colocou entre eles. Pai está bem, Valéria. Ele está aqui para tocar, lembra? Benedito viu o relâmpago de aborrecimento cruzar o rosto de sua futura sogra. Sim, bem, a banda está programada para começar em 20 minutos. Talvez durante o primeiro intervalo deles, pagamos um valor bem alto por eles e o cronograma é bem apertado. A cerimonialista apareceu ao lado de Valéria, assentando vigorosamente. A primeira dança é imediatamente após o jantar, depois o primeiro set da banda. Talvez entre os sets funcionasse melhor? Benedito sentiu-se encolhendo, tornando-se menor a cada palavra. Talvez aquilo tivesse sido um erro. Talvez ele devesse ticos-liçar, pegar um ônibus de volta para seu apartamento, esquecer aquela promessa tola feita a um fantasma. Não, disse João firmemente, sua voz cortando o falatório. Meu pai tocará depois do jantar, antes da primeira dança. Esse sempre foi o plano. Carolina apareceu ao lado deles, radiante em seu vestido de noiva, uma visão que momentaneamente tirou o fôlego de Benedito. Ela se parecia tanto com Maria em seu dia de casamento, o mesmo pescoço gracioso, os mesmos olhos gentis. Benedito, disse ela calorosamente, inclinando-se para beijar sua bochecha. Estou tão feliz que você esteja aqui. João me contou sobre a música especial. Benedito sentiu as lágrimas ameaçando. Aquela garota, aquela mulher, que mal o conhecia, mostrando-lhe mais gentileza em um momento do que ele havia sentido em anos. Obrigado, ele conseguiu dizer. Tenho praticado. Carolina passou o braço pelo dele. Venha sentar conosco na mesa principal. Quero saber tudo sobre João quando era pequeno. Ele se recusa a me mostrar as fotos da infância. Enquanto Carolina o conduzia pelo salão de festas, Benedito estava bem ciente dos olhares. A mancha de café em seu paletó parecia um farol. Seus sapatos alugados apertavam seus pés. Ele não pertencia àquele mundo de riqueza e privilégio em que seu filho de alguma forma havia entrado. Mas, por Maria, ele suportaria aquilo. Pela promessa que havia feito enquanto ela se afastava dele, ele tocaria uma última vez. O jantar passou em um borrão de comidas desconhecidas e conversas formais. Benedito sentou-se ao lado de João, beliscando seu prato, ciente do olhar crítico de Valéria do outro lado da mesa. O vinho fluía livremente, mas Benedito não bebeu. Ele precisava que suas mãos estivessem firmes. Quando os pratos foram retirados, a cerimonialista aproximou-se do microfone montado perto da pista de dança. Senhoras e senhores, antes que nossos noivos compartilhem sua primeira dança, temos um interlúdio musical especial.
O pai do noivo tocará uma peça no piano. Uma salva de palmas educada se seguiu quando Benedito se levantou de seu lugar. João apertou seu ombro. Você consegue, pai. Benedito dirigiu-se ao piano de cauda, que dominava um canto do salão de festas. Era um instrumento magnífico, um Steinway de concerto que provavelmente custava mais do que ele havia ganho em uma década. Ele sentou-se timidamente no banco, ajustando-o ligeiramente, ciente do silêncio expectante que havia pairado sobre o salão. Suas mãos tremiam quando as colocou nas teclas. A dor foi imediata, pontadas agudas percorrendo seus nós dos dedos inchados. Por um momento, ele congelou, o pânico subindo em sua garganta. E se ele não conseguisse fazer isso? E se ele envergonhasse João na frente de todas aquelas pessoas? Ele olhou para cima e viu seu filho observando-o, Carolina ao seu lado, sua mão repousando no braço de João. E por um instante, Benedito pensou ter visto Maria parada atrás deles, seu sorriso encorajador como sempre havia sido. Benedito respirou fundo e começou a tocar. As primeiras notas de Clair de Lune, de Claude Debussy, preencheram o salão de festas. Seus dedos moviam-se lentamente no início, buscando hesitantemente seu caminho pelo familiar terreno de marfim. Cada pressão de uma tecla enviava dor percorrendo suas mãos. Mas Benedito superou isso, concentrando-se na melodia que havia sido a favorita de Maria. Uma nota errada, depois outra. Benedito estremeceu, sua confiança vacilando. Ele ouviu murmúrios da multidão, viu a expressão de dor de Valéria, o horror mal disfarçado da cerimonialista. Mas então ele fechou os olhos, excluindo todos eles. Ele não estava tocando para eles. Ele estava tocando para Maria, para João, pela promessa feita 5 anos antes, em um quarto de hospital com cheiro de antisséptico e morte. À medida que a peça progredia, algo notável aconteceu. A dor nas mãos de Benedito pareceu diminuir, não desaparecer, mas de alguma forma menos importante do que a música que fluía através dele. Seus dedos encontraram sua força, sua memória, seu propósito. As notas começaram a voar, puras e claras, preenchendo cada canto do silencioso salão de festas. Benedito abriu os olhos e viu João observando-o, lágrimas correndo descaradamente pelo seu rosto. Carolina ao seu lado, agarrando seu braço, igualmente emocionada. Até Valéria parecia atônita, seu desprezo anterior substituído por algo como admiração. Você teria a coragem de se apresentar apesar da dor e do julgamento? Ou você desistiria? Deixe-nos saber nos comentários. Quando as notas finais de Clair de Lune desvaneceram no silêncio, Benedito permaneceu imóvel, suas mãos pairando sobre as teclas. Por um momento, ninguém se moveu, ninguém falou. Era como se todo o salão estivesse prendendo a respiração. Então João se levantou, aplaudindo fervorosamente, lágrimas ainda molhadas em suas bochechas. Carolina levantou-se ao seu lado, depois seus amigos, depois mesa por mesa. Todo o grupo do casamento estava de pé. Os aplausos ecoaram pelo salão de festas, pontuados por gritos de bravo e bis. Benedito sentou-se atordoado. Ele não esperava aquela reação. Ele só queria cumprir sua promessa a Maria, tocar uma última vez para o casamento de seu filho. Ele não esperava se reconectar com o músico que costumava ser. Não esperava sentir a música fluindo através dele novamente depois de tantos anos de silêncio. Enquanto os aplausos continuavam, João aproximou-se do piano, Carolina ao seu lado. "Pai", disse João, sua voz embargada de emoção, "isso foi incrível." Benedito olhou para seu filho, vendo não o arquiteto de sucesso em um smoking caro, mas o garotinho que costumava sentar-se ao seu lado no banco do piano, observando maravilhado enquanto seu pai praticava. "Eu prometi à sua mãe", disse ele simplesmente. Carolina enxugou uma lágrima de sua bochecha. "Foi lindo, Benedito, verdadeiramente lindo." Então João fez algo inesperado. Ele se virou para seus convidados, levantando as mãos para pedir silêncio. Quando os aplausos finalmente diminuíram, ele falou no microfone que havia sido montado ali perto. "Senhoras e senhores, meu pai, Benedito Ferreira." Outra rodada de aplausos, durante a qual Benedito assentiu desajeitadamente, sem saber o que fazer com aquela atenção repentina. "O que vocês acabaram de ouvir", continuou João, "foi tocado por um homem que já se apresentou com a Orquestra Sinfônica de São Paulo.
Um homem que abandonou sua carreira para cuidar de minha mãe durante sua doença. Um homem que ensinou piano para crianças por um salário mínimo para pagar as contas médicas depois que ela se foi. Benedito sentiu seu rosto corar de constrangimento. Ele não havia contado a João sobre as contas médicas, sobre a venda do apartamento. Ele queria proteger seu filho daquelas preocupações. Meu pai fez uma promessa à minha mãe antes que ela morresse, continuou João, sua voz falhando, que ele tocaria no meu casamento. Apesar da artrite que torna doloroso até mesmo abotoar sua própria camisa. Apesar de não ter tocado um piano como este em anos. Ele cumpriu essa promessa hoje à noite. A sala estava completamente silenciosa agora. Cada convidado pendurado nas palavras de João. Carolina e eu temos um anúncio a fazer, disse João, virando-se para sorrir para sua noiva. Decidimos fazer uma mudança em nossa lista de presentes. Murmúrios de surpresa percorreram a multidão. A lista na Casas Bahia havia sido meticulosamente organizada por Carolina e Valéria. Em vez dos presentes que vocês tão generosamente planejaram nos dar, estamos pedindo doações para estabelecer uma bolsa de estudos de música em nome de minha mãe. A Bolsa de Estudos Memorial Maria Ferreira fornecerá aulas de piano para crianças que não poderiam pagar de outra forma, ministradas por ninguém menos que meu pai. Benedito sentiu a sala girar ao seu redor. Aquela era a primeira vez que ele ouvia falar daquele plano. João não havia mencionado nada sobre uma bolsa de estudos, sobre ensinar. Carolina inclinou-se para falar diretamente com Benedito. Já encontramos um espaço, disse ela suavemente. Um lindo estúdio perto do seu apartamento, com 3 pianos. Assinamos o contrato na semana passada. Benedito não conseguia falar. O nó em sua garganta era muito grande, as emoções muito avassaladoras. E pai, acrescentou João, ajoelhando-se ao lado do banco do piano para que eles ficassem cara a cara. Queremos que você toque na inauguração. Não apenas uma música, um concerto inteiro, o que você quiser tocar. Benedito balançou a cabeça, levantando suas mãos nodosas. Eu não posso, ele sussurrou. Minhas mãos. Encontramos um especialista, disse Carolina, doutor Albuquerque no Hospital Albert Einstein. Ele está liderando um novo tratamento para artrite em músicos. O plano de saúde não cobre, mas é para isso que os presentes de casamento são realmente destinados, não apenas para a bolsa de estudos, mas para o seu tratamento também. Benedito olhou de seu filho para sua nova nora, incapaz de processar o que eles estavam dizendo. Depois de anos de dor, de limitação, de perda, poderia realmente haver uma segunda chance esperando por ele? Toque uma última música para ela, disse João, gesticulando para o piano. Não para a mãe desta vez, para Carolina, para sua nova filha. Benedito olhou para Carolina, que assentiu encorajadoramente. Então ele voltou para as teclas, flexionando seus dedos doloridos. Mais uma música. Ele conseguiria tocar mais uma música. Ele começou a tocar novamente, desta vez escolhendo a Sonata ao Luar de Beethoven, deixando a Raum, o aroma do café fresco e o ritmo suave do samba preenchiam o salão. Enquanto tocava, Antônio sentiu algo que não experimentava há 5 anos. Esperança. Esperança de que sua vida talvez não tivesse acabado. Esperança de que a música pudesse retornar para ele de uma forma que considerava impossível. Esperança de que o legado de Maria continuaria vivo não apenas na memória, mas na música que ele poderia ensinar a outros. Os convidados do casamento observavam em silêncio reverente, enquanto o velho ao piano, que antes parecia deslocado e desleixado, se transformava diante de seus olhos no mestre músico que um dia fora. A dor ainda estava ali, em suas mãos, mas agora era ofuscada por algo mais forte, propósito. Quando as notas finais se esvaíram, não houve aplausos imediatos. Em vez disso, um momento de silêncio profundo preencheu o salão de festas, como se ninguém quisesse quebrar o encanto que havia sido lançado. Então, Carolina deu um passo à frente, lágrimas escorrendo pelo rosto, e abraçou Antônio. Obrigada, ela sussurrou, por compartilhar seu dom conosco, por criar o homem que eu amo, por estar aqui hoje. Enquanto os aplausos finalmente irrompiam ao redor deles, Antônio viu Viviane se aproximando, seu desdém anterior substituído por algo como respeito. Eu não fazia ideia, ela disse, estendendo a mão para Antônio. Pedro nos disse que você era pianista, mas isso foi extraordinário.
A cerimonialista pairava por perto, seu cronograma esquecido, sua prancheta pendurada frouxamente ao seu lado. Senhor Antônio, ela disse, consideraria tocar novamente mais tarde? Talvez durante o corte do bolo? Ou quando se sentir à vontade. A banda não se importaria nem um pouco. Antônio olhou para Pedro, que estava radiante de orgulho. O que você acha, pai? Topa um bis mais tarde? Antônio flexionou os dedos, sentindo a dor familiar, mas também uma nova determinação. Acho que sim, ele disse, pela família. Conforme a noite continuava, Antônio se viu cercado por convidados ansiosos para falar com ele, para ouvir sobre sua carreira, para expressar sua admiração por sua performance. A mancha de café em sua jaqueta foi esquecida. O terno desatualizado não parecia mais importar. Eles o viam agora, realmente o viam. Não como o velho desleixado que havia chegado atrasado, mas como o músico talentoso que os havia levado às lágrimas. Mais tarde, quando a banda fez uma pausa, Antônio sentou-se ao piano novamente. Desta vez, tocou standards de jazz, peças mais leves, que fizeram os convidados se balançarem e sorrirem. Seus dedos ainda doíam, mas a dor parecia menos importante agora. Ele observou Pedro e Carolina dançarem, seus rostos brilhando de felicidade, e sentiu a presença de Maria mais fortemente do que sentia há anos. Você a amaria, ele pensou, imaginando Maria observando seu filho com sua nova esposa. Você a amaria, a mulher que ele escolheu. Quando a noite se aproximava do fim, Pedro e Carolina se prepararam para partir para a lua de mel. Eles encontraram Antônio sentado tranquilamente em uma mesa vazia, observando os convidados restantes com um sorriso satisfeito. Pai, Pedro disse, sentando-se ao lado dele. Obrigado, por tudo. Antônio apertou a mão do filho. Eu é que deveria estar agradecendo. O que vocês fizeram, a bolsa de estudos, o médico, é demais. Não é o suficiente, Pedro respondeu. Não depois de tudo que você sacrificou por nós. Carolina se juntou a eles, tendo trocado seu vestido de noiva por uma roupa de viagem. O estúdio estará pronto quando você voltar do seu tratamento, ela disse. Já recebemos ligações de pais interessados em aulas para seus filhos. Antônio balançou a cabeça em admiração. Eu nunca pensei que daria aulas de verdade novamente. Nunca pensei que tocasse assim novamente. Mamãe sabia, Pedro disse suavemente. É por isso que ela fez você prometer tocar no meu casamento. Ela sabia que isso o traria de volta à música. Antônio sentiu lágrimas brotando novamente. Maria sempre viu mais nele do que ele via em si mesmo. Mesmo no fim, ela estava pensando em seu futuro, em como guiá-lo de volta à paixão que ele havia deixado de lado por ela. Quando Pedro e Carolina se prepararam para partir, Antônio os acompanhou até a entrada do hotel. O ar da noite estava fresco, estrelas visíveis acima das luzes da cidade. Uma limusine esperava para levar os recém-casados para o aeroporto. Ligaremos de Bali, Pedro prometeu, abraçando o pai uma última vez. Vocês me devolveram minha música, Antônio disse, sua voz rouca de emoção. Não há palavras para agradecer por isso. Carolina o abraçou em seguida. Toque enquanto estivermos fora, ela insistiu. Todos os dias, fortaleça-se para quando começar a dar aulas. Antônio assentiu. Eu vou, eu prometo. Enquanto a limusine se afastava, Antônio ficou observando até que suas lanternas traseiras desapareceram em uma esquina. Então, ele se virou de volta para o hotel, onde os últimos convidados do casamento estavam partindo. Um novo capítulo estava começando, não apenas para Pedro e Carolina, mas para ele também. Em seu bolso, ele sentiu o programa dobrado do casamento, onde seu nome havia sido impresso ao lado do quarteto de cordas e da banda. Apresentação especial de Antônio Harrington, pai do novo. Ele guardaria isso, assim como havia guardado o programa de seu último concerto com a Orquestra Sinfônica de Boston, assim como havia guardado a pequena gravação digital dele tocando para Maria em seu quarto de hospital. Símbolos de uma vida cheia de música, com amor, com perda e agora, inesperadamente, com renovação. Antônio respirou fundo o ar da noite e voltou para o hotel. Amanhã, ele voltaria para seu pequeno apartamento e começaria a praticar a sério. Havia um novo especialista para ver, um novo estúdio para se preparar, novos alunos para ensinar.
Mas esta noite, ele se lembraria de como era cumprir uma promessa feita há 5 anos, como era honrar a memória de Maria, como era se conectar com seu filho de uma forma que as palavras nunca poderiam alcançar. Como era ter a música fluindo por suas mãos doloridas e para um salão cheio de estranhos que, por um breve momento, se tornaram família, conectados pela linguagem universal da melodia. Eles o haviam ridicularizado quando ele entrou no salão de festas, mas eles haviam chorado quando ele tocou. E nessa transformação reside uma verdade mais poderosa do que qualquer julgamento. Nunca descarte alguém com base apenas na aparência, pois sob a superfície podem existir dons além da imaginação. Se essa história tocou você, inscreva-se agora para mais histórias emocionantes a cada semana. E clique no vídeo na tela para assistir o próximo, com uma reviravolta tão poderosa que você nunca esquecerá. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu valeu demais para apoiar o canal e nos ajudar a continuar criando conteúdo de qualidade para você.